bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Galera, aqui é a Flor e esse é mais um episódio do Love the Problem. Olha, eu não sei vocês, mas toda vez que eu vou aprender alguma coisa, eu gosto de teoria, eu gosto de livro, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler, eu gosto de saber mais das coisas e às vezes eu tenho alguns temas que eu sinto um pouco de falta desse conteúdo. Daí, pensando nisso, rolou aí um livro que foi escrito por duas pessoas super legais que estão aqui hoje e elas vão contar mais sobre o livro, mas eu decidi trazer para poder compartilhar isso com vocês. A gente vai entender do porquê que esse livro foi escrito, o que tem no livro de legal, quem que ele ajuda, e aí antes de eu continuar dando spoiler, eu vou pedir para os autores e convidados se apresentarem. Vou começar pelo Luiz. Luiz, você pode se apresentar pra gente? Fala um pouquinho de quem é o Luiz. Olá, Flor, olá todo mundo. Obrigado pelo convite. Primeiro de tudo, também agradecer sempre o Magno. Eu sempre falo com ele sobre isso, né? Ele que me introduziu ao mundo da K21, onde a gente se conheceu. A gente pode falar um pouco mais sobre isso na frente, mas foi assim que eu comecei minha carreira de produto no UOL, né? Junto com a mentoria do Magno, com a K21. E de lá pra cá, sigo trabalhando como produto, já faz 8 para 9 anos agora. E tô morando na Alemanha, trabalhando numa fintech chamada Conto, e tem uma experiência, né, como eu disse, do UOL. Aí eu fui trabalhar no Boa Compra, que é um produto internacional do UOL também, do PagSeguro, e depois, quando eu me mudei para a Alemanha, eu passei em indústrias viagem, e-commerce e delivery, até chegar em fintech, né. Então, acho que liga um pouco os pontos com o que a gente fala, né, a gente tem sempre como pessoas de produto, uma carreira muito de skills muito diversos, assim. Então acho que foi muito útil para mim ter essa diversidade para navegar entre diferentes indústrias. E acho que é isso, de modo geral. Tô feliz de estar aqui para falar sobre o livro. Obrigada, Luiz. Gente, eu era do Pag. Eu trabalhei no Pag antes de entrar na K21 e agora é K21 e Nowhere, né? Então, você foi falando das coisas, sei, legal, massa. Puxa, seja bem-vindo aí. Magno, e você, por favor, se apresente. Oi, Flor, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Cara, muito obrigado pelo convite. O Luiz já meio que deu um spoiler, né, de como a gente se conheceu. Para mim é um orgulho gigantesco ter encontrado com o Luiz 7 anos, né, lá atrás, no UOL, ter trabalhado com ele, eu acho que praticamente quase um ano ali, trabalhando junto com o time, construindo coisas, e hoje tendo a oportunidade de voltar aqui e trocar uma ideia contigo, Luiz, com a Flor, porque como você está na Alemanha, né, não necessariamente os horários casam e tal, então já tinha um tempinho desde a escrita e a publicação do livro, que a gente meio que não se falava, meio que WhatsApp ali, mas muito bom ter esse momento síncrono aqui para a gente trocar uma ideia. Bom, eu tenho uma história super legal, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Já trabalhei em vários lugares, desde fábrica de software, startups e grandes empresas entregando software para o governo. Não gostei muito dessa experiência de entregar software, e aí eu fui migrando para essa carreira de produto, até que eu cheguei na K21, e nesses últimos 7 anos a gente tem trabalhado e ajudado várias organizações de vários segmentos de mercado a mudar ou evoluir nessa carreira de produto, né? Que a gente pode falar ao longo do episódio. Muito bom, muito obrigada pela presença de vocês. E antes, algum de vocês conta pra gente o nome do livro que a gente tanto tá falando e ainda não contou pra quem tá ouvindo. Beleza. Então, o nosso livro, ele tem um nome um tanto quanto comprido, mas tem um título e subtítulo, né? Que é Impulsione Sua Carreira como Product Manager. Tem um terminho em inglês ali, tem um porquê do nome também, mas acho que o catch ali, pelo menos pra mim, que eu gosto bastante, é sobre o aprendizado contínuo pra gestão de produtos, que é o que a gente foca bastante, assim, né? Que é a parte do aprendizado e como as nossas experiências têm muito a ver com isso, assim, né? De no dia a dia a gente conseguir se jogar na ideia e aprender a partir daquilo, sabe? Não tem muito... Tá escrito num livro, mas assim, não tem nada muito definido, sabe? Tá ali, mas as coisas podem mudar daqui a alguns anos, esse livro pode já não fazer mais sentido e a gente escreve outro, se for o caso, mas a ideia é isso aí. É pra impulsionar a carreira de quem tá começando, mas também pra dar uma nova perspectiva pra quem já tem experiência também.
Muito bom, gente. Talvez a gente escreva outro. Não, né? Por favor. Aí quando a gente escrever o próximo, ok, tá bom. Só pra reorganizar aqui e corrigir isso. Cara, então, impulsione sua carreira como Product Manager. Ok, antes da gente começar a falar do porquê do livro ou até do conteúdo que a gente traz nele, eu queria dar um passo para trás e pedir para que vocês falassem um pouco sobre quem é o Product Manager. Porque o que acontece? A gente vive aí num mundo onde o que mais tem é sigla e nomes, e eu não sei se eu sou PO, se eu sou PM, se eu sou... Esses dias veio não era AP, mas tinha APM também, daí veio um PO, não sei o que, e eu tô perdida, e eu imagino que algumas pessoas que estão ouvindo a gente, talvez também tenham um pouco dessa dificuldade de entender. Então eu queria começar por aí. O que vive, do que se alimenta um Product Manager? Muito bom, Flo. Eu acho que dá pra gente voltar algumas casas e falar da origem da agilidade, né? Então, acho que contando um pouco assim de alguns termos, lá na década de 90, quando o pessoal começou a trazer o Scrum, ou boas práticas de software, no Scrum, definiram o nome de PO, Product Owner, né? Que era para sair um pouco daquela história de entregar projeto. Então, o PO, naquela época, era a pessoa responsável por liderar e organizar esse backlog para garantir que o time estivesse envolvido entregando aquilo que era de maior valor, dado o tempo que eles tinham de existência. Só que as pessoas que foram, né, a forma como as organizações foram adotando essa metodologia e esses papéis, a gente percebeu, e aí eu acho que trazendo a figura do Martin Kagan, que é um dos grandes escritores e coaches de produto no mundo, ele falou, cara, os POs, eles não estão fazendo o trabalho de produto, eles continuam entregando projetos. Então, basicamente, resumiu o trabalho do PO em escrever histórias de usuário, fazer uma espécie de orquestração do que a organização tinha para entrega de software. Então, parece que aquele problema que o Scrum se predispõe a resolver não foi resolvido por esse papel. E aí, talvez, na minha linguagem, né, o Martin Kagan rebatizou. Então, cara, ao invés de dono de produto, vou chamar de gerente de produto ou Product Manager. Só que, olhando, né, pensando que é uma pessoa que deveria ter a habilidade e a capacidade de entender problemas complexos, fatiar isso e organizar e criar uma cadência com times de engenharia para entregar valor para o cliente, mesmo com o nome de Product Manager, isso não vem acontecendo. Eles continuam entregando projetos na maioria dos casos, né? Então, para a gente entende que o PM ou PO é uma pessoa que lidera produto, trazendo, né, ou simplificando esses problemas complexos em entregas incrementais de valor. E aí, seja uma entrega de software ou uma entrega de algum aprendizado para a organização, esse, de uma forma mais resumida, seria o papel do PM ou do PO, ou, se a gente quiser deixar um pouco mais genérico, do líder ou da líder de produto, né? Boa. Você sabe que foi interessante você trazer agora esse finalzinho da relação do PM com o PO, porque eu já observei muitas vezes em fóruns de produto alguns entendimentos muito equivocados de que existe uma hierarquia por trás desses papéis e nomenclaturas, né? Que você começa aqui, aí você evolui, você começa como PO, aí o próximo passo é o PM, daí o próximo passo é o GP, né? E não é sobre isso, não é sobre isso que a gente fala quando fala sobre agilidade também, sobre essa questão hierárquica, e é legal você falar isso de forma tão explícita. Um ponto que eu acho muito interessante também, que eu tenho uma certa dificuldade para trazer, né, essa linguajar assim, aqui no exterior, quando eu estava trabalhando junto com o Magno, tinha o termo do produteiro e do tarefeiro, você não consegue traduzir um produteiro, né? E tem muito PO ou PM que é ótimo entregar tarefa, você tem um backlog sólido e você vai entregando, mas a pergunta é, e o valor, né? Você está entregando a tarefa ou você está entregando o valor? Então, acho que teve uma fase de glamorização do termo PM versus PO, ou aí é o lead PM, é o GPM, e no final das contas teve também uma confusão dessa glamorização, acho que também conectando com o Martin, que teve um tempo que a gente falou que é o mini CEO do produto, então teve uma galera que veio atrás do cargo de ser um mini CEO, estou falando o que fazer, então teve uma fase bem confusa assim, quando
se começou, né, a falar mais de startups, de unicórnios e tudo mais, assim. Então a gente caiu um pouco na definição do termo para ter o título, né? Mas no final das contas, a essência acho que vai nessa divisão entre produteiro e tarefeiro, assim, né? Quem só entrega um backlog e quem realmente está gerando valor, assim, né? Então, vão ter POs entregando trabalhos incríveis, vão ter PMs entregando trabalhos incríveis e o contrário também, assim, sabe? Acho que a label no final do dia, assim, né, que a gente põe no cargo, vai depender do estilo de trabalho e da cultura da empresa que você está inserido, né? Perfeito, perfeito. E eu acho que teve uma divisão, Flor, respondendo a sua pergunta ali desse papel, tipo, o PO responde ou é uma parte da escada de uma carreira de produto, né? O PO responde para um PM. Na minha visão, o que aconteceu? Como os POs no mercado eles não estão conseguindo ser estratégicos, eles estão entregando tarefas, a gente começou a trazer um novo papel, que é o papel de PM. Então, para muitas organizações, o PO, né? Então, tem alguns POs que respondem para o PM. Então, esse PM é essa pessoa que consegue fazer essa gestão de pessoas e estratégia do produto, enquanto o PO fica responsável por entregar tarefas ou gerenciar o backlog, né? Então, o PM, em algumas organizações, faz a gestão do produto estrategicamente e o PO faz a gestão do backlog, dado aquele escopo pré-definido para o time dele, né? Legal, massa. E aí, se a gente for observar aqui, então eu tô falando do produteiro, vou deixar bem claro que é do produteiro que eu vou falar, não do tarefeiro. O que vocês entendem, se a gente pudesse sintetizar, que são as principais responsabilidades de fato de um PM? Vamos falar aqui no mundo ideal, tá? No ideal, não nessas nuances aí que a gente observa algumas disfunções, mas no ideal. Flor, na minha visão, eu acho que na nossa visão aqui, e o livro traz muito isso, esse papel, a principal responsabilidade dessa disciplina de produto, dessa cultura de produto, é a capacidade que você tem que ter de liderar times de tecnologia ou de times de produtos digitais para entregar cada vez mais valor no menor espaço de tempo possível. Só que isso é um resumo muito simplista, porque para você entregar mais valor num ciclo cada vez menor é muito desafiador, porque tem toda uma questão de cultura da empresa, a forma como os times de tecnologia conseguem responder a essa mudança e evolução contínua, o quanto os stakeholders estão realmente abertos a fatiar um problema e não entregar uma solução inteira, né? Então, tirar um pouco esse foco de entregar uma baita solução e entender dentro dessa baita solução quais são os micro valores que você consegue incrementar, entregar e aprendendo ao longo dessa jornada. Então, acho que eu vou deixar para o Luiz complementar, mas eu acho que essa visão resumida, obviamente, a gente não quer minimizar esse papel, porque dentro dessas duas frentes de entregar valor continuamente, existe uma porrada de soft skill que essa pessoa precisa desenvolver para liderar essa jornada, né? Sim, partindo do mesmo ponto, para mim, acho que o Magno colocou até melhor, né? Eu ia falar entregar valor, mas entregar valor no menor tempo possível, que aí também tem um outro conceito que se perde muito, que é o MVP, né? De entregar uma pequena fatia, mas essa fatia tem valor ou não, né? E aí a definição de valor vai depender muito da indústria, vai depender do projeto, dos seus objetivos, então acho que devolvendo a pergunta, assim, né? Para quem estiver escutando, o que gera valor para sua empresa, sabe? Se for um projeto interno de reorganização de ferramentas internas, de processos, e isso for mais adiante gerar valor de processos para o usuário, eu não digo nem entregar valor só para o usuário, né? Porque no final das contas você tem que ter esse equilíbrio também do que é uma estratégia de produto que hoje você talvez não tenha um usuário, um produto pensando no universo de fintechs, assim, né? Se você não tem um serviço de cartão pré-pago, mas está na estratégia do seu produto daqui 2 anos, você tem que construir naquela direção. Talvez não tenha esse valor financeiro, mas valor de estratégico, ou valor, como eu disse, de processos, e assim, é um equilíbrio de expectativas também, né? Onde a gente está gerando esse valor. Então, acho que é sempre partindo do princípio de gerar valor, e esse menor tempo possível não é só fazer rápido, né? Muitas vezes, como o Magno falou, você pode ter pequenos passos incrementais, ou você pode ter um passo um pouco mais longo, mas que vai gerar um valor exponencial. Então, acho que pode soar um pouco genérico, mas essa entrega de valor mesmo, assim, né? Que é a principal responsabilidade do PM. Acho que dentro desse grupo que eu falei de gerenciamento de expectativas do que é o cliente, o que é a estratégia da empresa, qual a tecnologia que você tem disponível, tem também essa parte de tentar entender
como atender essa expectativa de uma maneira, de novo, né, o gerente de produto, ele não é um gerente de pessoas muitas vezes, né, ele tá gerenciando o produto, então como que você vai fazer essa ideia sair do papel, né, então tem essa divisão também entre estratégia, o pensamento, o conceito, se transformar em algo tangível que vai ser entregue em si. Acho que são uns... É bem tortuosa a jornada, assim, mas o Magno resumiu bem, entrega de valor. Muito bom, muito bom. E aí tem duas coisas. Uma que você, Luiz, falou sobre avaliar o contexto. Eu acho que isso é importante falar, pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio. A tendência é que as pessoas busquem muito uma fórmula, né? Alguma coisa ali, a bala de prata que vai servir. Ah, não, se é assim, isso tem que servir no meu contexto. Não, é uma questão de se adaptar, ter a capacidade de se adaptar o tempo todo. Mas teve um ponto que o Magno falou, que aí vão ter as soft skills, e é sobre isso que eu queria falar, sobre essas habilidades, tanto numa perspectiva de comportamental, quanto técnica mesmo. Quando a gente olha para o papel do PM, o que a gente espera que exista de habilidade técnica e comportamental? Flor, isso é sensacional e praticamente por isso que a gente escreveu o livro. O que a gente observou, né, na nossa jornada? Existiam muitos artigos, muitos conteúdos sobre ferramentas. Como é que você define uma estratégia? Como é que você faz um roadmap? Como é que você fatia um backlog? Como é que você faz uma série de coisas? Só que quando você tenta pegar essas ferramentas e executar dentro do seu time e da sua organização, a cultura pode matar aquela iniciativa, ou você pode aplicar aquela técnica de uma forma totalmente incoerente e não gerar o resultado que você deseja. Então a gente preparou esse livro justamente para... Cara, como é que é a relação? Eu acho que um dos grandes desafios. Eu vou listar aqui alguns itens que a gente fala melhor no livro, que eu acho que são questões importantes que a gente percebe na nossa jornada enquanto produteiros, que acho que uma primeira que geralmente tem. Você, enquanto líder de produto, você tem que trabalhar com outras disciplinas. Trazer duas, engenharia e design. Se você não consegue entender, e a linguagem dessas disciplinas, embora elas existam para resolver um problema, né, um problema em comum, a forma como você fala e é entendido é diferente para cada uma delas. Então, um erro comum geralmente acontece nessa interação entre a pessoa de produto e o time de tecnologia. E aqui mora o grande perigo de você não conseguir se comunicar da forma como você devia comunicar, o time entender coisas completamente erradas e você levar meses e meses para entregar alguma coisa que não tem valor. Então, acho que o primeiro aspecto, os dois primeiros aspectos são a forma como você comunica com essas disciplinas que talvez você, na maioria das vezes, não tem tanta profundidade com isso, né? E aí, vai passar... e aí eu já vou passar a bola logo na sequência para o Luiz, por uma outra característica, que é no nível da alta gestão. Como é que você perde o medo, né? Porque geralmente quando você está numa sala com um time de executivos e esses caras te pedem alguma coisa ou te direcionam para fazer alguma coisa, a primeira reação de PMs um pouco mais maturos é ok, eu vou fazer. E aí ele desce para o teu time sem contexto, sem clareza de problemas, sem clareza de objetivos e por que aquilo é importante. E aí eu começo uma tragédia de comunicação e interpretação das coisas. Então, essa outra habilidade de você conseguir entender contexto e contextualizar tanto para o seu time e também para a alta gestão, e em alguns momentos ter a capacidade, segurança e maturidade de dizer não, é super importante, mas é muito difícil na maioria das organizações, tá? Por algum medo, por alguma experiência que essa pessoa já teve, enfim, são coisas que a gente traz dentro do livro, algumas habilidades, para que a técnica que você esteja procurando, né, adotar, ela também seja equilibrada com essas soft skills que você precisa, senão você vai acabar adotando uma ferramenta só pela ferramenta, sem ter o ganho que ela poderia trazer, né? Exato, e acho que essa contextualização, né, que como o Magno disse, não é fácil, ela vem muito de observação, que é um skill também, né, que a gente muitas vezes, a gente tem que observar o usuário, a gente tem que saber observar também quem são nossos clientes internos, né? Então, dentro do UOL mesmo, que é uma empresa muito grande, com PagSeguro ficou maior ainda, as diferentes lideranças entre produtos de conteúdo, produtos
produtos de bancários, as lideranças eram muito diferentes. Então, para navegar entre esses diferentes grupos, você tem que saber o estilo de comunicação, o que vai convencer uma liderança a adotar uma ideia ou não. Se é a narrativa, se é um papo curto, focado em números, ou se vai ser algo que você traga mais contexto, porque você pode falar, o crescimento vai ser de 3%, mas e aí? Aonde isso vai trazer? Como vai alinhar com a visão de onde tem? Então você tem que saber muito observar o contexto onde você está inserido e se moldando, né? Acho que a gente faz isso, são pequenas iterações nos produtos que a gente entrega para adaptar para uma audiência específica, muitas vezes. A sua mensagem como PM, PO, produteiro, né? Ela vai seguir essa linha também. E aí tem no livro, né, um capítulo que a gente escreve sobre as habilidades técnicas e as culturais. As habilidades técnicas a gente tem mesmo, né? Que são as de organizar um backlog, mas culturais tem tudo a ver com o contexto onde você está inserido, assim, sabe? Então acho que alinha muito com o que o Magno comentou já, assim. Bom, então, gente, eu não sei se vocês que estão ouvindo conseguiram catar aí, mas eu vou resumir, vou fazer essa para vocês. A gente está falando basicamente da capacidade de se comunicar com times, áreas, pessoas diferentes que usam linguagens diferentes, mas antes disso, leitura de cenário. Eu preciso entender quem são essas pessoas, qual o ambiente que elas estão inseridas, quais são as expectativas e as necessidades de cada uma, e aí sim eu vou conseguir chegar mais longe com o meu produto, enfim, com o que eu quero entregar para gerar valor. Agora, eu queria falar um pouquinho numa perspectiva mais de aprendizado contínuo. Então, vamos partir do princípio que a gente entendeu o papel, a gente entendeu o porquê, a gente conseguiu ter um contexto para poder avaliar habilidades, responsabilidades, expectativas em relação ao nosso produteiro, né? Vou usar o produteiro porque eu gosto. O que vai fazer diferença ao longo dessa jornada desse produteiro? A capacidade de continuar evoluindo e aprendendo. Pelo menos eu acredito nisso, né? Mas para vocês, o que significa ter essa cultura de aprendizado contínuo? Eu queria falar um pouquinho sobre esse tema. Excelente ponto, Flor. Tem um capítulo, um pedaço do livro, na verdade, uma parte do capítulo do livro que eu gosto bastante, que é Faça Algo Útil. Então lá a gente vai descrever um pouco melhor sobre isso. Então, na minha visão, você precisa desenvolver essa habilidade de fazer algo útil. Porque se você não está fazendo algo útil, não tem aprendizado. Então, eu consigo fazer algo útil num ciclo muito longo. A cada um ano eu entrego uma grande solução, um conjunto de coisas. Beleza, você vai acumular muita coisa e talvez você vai ficar com a paralisia da análise. Você não vai conseguir entender ali quais são os aprendizados que você teve depois de muito tempo. Quando a gente fala de entregar valor continuamente em ciclo curto, é exatamente isso. Como é que eu faço algo útil em uma semana? E aí, quando eu coloco isso na mão do meu cliente ou dos meus stakeholders, eu tenho um feedback e esse feedback vai me dizer se eu estou no caminho certo ou não. Então, o que acontece muito? E eu vou trazer um feedback de um CEO e um VP comercial de uma organização que a gente fez uma transformação que me marcou muito. Ele falava assim, quando eu faço algumas reuniões com o time que vocês estão trabalhando, esses times estão entregando. Toda semana, a cada 15 dias que eu volto aqui, esses times estão entregando algo útil que eu consigo tocar, eu consigo ver, é concreto a entrega deles. As outras estruturas, os outros times, a cada 15 dias que eu vou lá, eles estão trabalhando. Eu sempre vou ver alguma coisa, ou eu vou levantar alguma coisa, eu vou documentar alguma coisa. Então, se eu não estou me desenvolvendo e desenvolvendo o meu time para entregar algo útil no menor ciclo possível, então pode ser que dentro do seu ciclo uma semana é super curto e é o ideal, para outro 3 meses ou 2 meses, vai depender muito do que é curto para cada organização, mas eu condiciono o aprendizado contínuo a essa capacidade de entregar algo útil continuamente e aprendendo sobre isso, sabe? Magno, qual que você acha que é a maior barreira que faz com que as pessoas não... Eu tô aqui pensando nesses 2 times que você falou, tá? Qual será que era a grande diferença entre eles? Para de fato, conseguir ter
essa entrega de valor de forma contínua e outro não. Tô trabalhando, vou fazer, enfim. Que você conseguir identificar algum comportamento ou característica diferente dos dois? Eu acho que tem duas, Flor. A primeira, e é inclusive dentro do capítulo número 2, tá? Que a gente tá falando do livro, que é Comece pelo Mindset. O primeiro é sobre perguntar por quê. Na maioria das vezes, quando a gente entra nas organizações e a gente olha para o backlog de algum time, a gente pergunta para o líder de produto, fala, por que vocês estão fazendo o que estão fazendo? Eles não sabem. E aí você sobe uma instância, vai para o gerente das pessoas, por que o que esse time está fazendo é importante? Também não vem uma resposta muito clara. E você, como vai subindo, dificilmente as pessoas têm essa resposta. Então as pessoas começam a ir acumulando, tipo, como eu não sei responder, eu vou acumulando uma série de backlog de coisas para fazer sentido uma entrega mais relevante, mais robusta, etc. Eu acho que o primeiro passo, então, é por que o que eu estou fazendo nesta semana é importante e isso vai ser útil para quê? Entender isso. O segundo passo é estar confortável em fazer menos. Dentro dessa mesma organização que a gente teve esse feedback dos executivos, tinha um líder de produto lá que a gente foi evoluindo para fazer alguns experimentos super pequenos e aí o cara ficou numa zona de desconforto muito grande porque ele falava o seguinte, cara, dada a cultura da minha empresa, isso aqui é muito pobre, é muito simples. Eu não posso ir lá com o executivo e falar que eu vou experimentar isso, é muito pequeno. E aí a gente teve que dar segurança, quebrar isso tanto com o executivo quanto com essa pessoa, para ele se sentir confortável em entendendo o problema, fazer menos, que é exatamente fatiar esse problema, entregar uma parte pequena disso e aprender sobre isso. Então, a partir do momento que você consegue juntar essas 3 grandes habilidades de entender o contexto, definir o problema, estar confortável em fazer menos, e aí sim você consegue fazer algo útil, né? Porque você está fazendo algo útil dentro de uma fatia super pequena daquele problema. Não é que você está resolvendo o problema do mundo. Você está resolvendo uma parte pequena que vai te dar conhecimento e aprendizagem, talvez para você resolver aquilo mais rapidamente do que você estava com um plano inicial, né? Tem tantas nuances nisso que o Magno está falando, tem tanta coisa interessante aí, porque a gente estava falando, né, de saber ler a sala, né, ler a sua audiência, assim, e acho que essa entrega constante é algo muito difícil para as pessoas criarem essa confiança, seja por histórico em outras empresas ou não, mas a partir do momento que você... Acho que aí vale um ponto, até uma provocação do que é uma diferença entre um PO que toma conta de um backlog e um PM. Ele vai saber responder o porquê que está sendo feito. Muitas vezes um gerente de projeto, por exemplo, ele vai ser responsável sobre a timeline de entregas. O que está sendo feito ou não, ele está juntando as peças do quebra-cabeça. Mas o porquê essas peças estão lá, você como PM ou PO, você tem que saber. E sabendo o que você está trabalhando e conseguindo uma cadência de entrega de valor, você não precisa ler tanto mais a sala, porque você vai começar a ganhar confiança do seu líder, do seu líder, porque eles vão falar, é um pedacinho aqui, é uma fatiazinha, mas não é um negócio que vai ficar ali na prateleira sem ninguém usar. Semana que vem eu sei que vai ter outra entrega. Se essa entrega não foi tão boa, eu sei que eles têm uma cadência de entrega semanal, a cada 2 semanas, a cada mês, mas tem uma entrega de valor. Então saber também expor as suas ideias, saber criar, né, a narrativa do que está sendo entregue em termos de explicar o valor disso, é um soft skill muito poderoso também para você transformar a sua participação entre a liderança tem uma estratégia, estou executando, porque todo mundo, a gente tem uma curva de aprendizado quando a gente entra num time novo, como produto, que não é muito mais devagar, mas é um pouco mais devagar do que de um engenheiro, de um designer, sabe? Porque um designer fala assim, olha, esse aqui é o projeto, ele, no dia seguinte está com o Figma aberto, criando conceitos, o engenheiro, fiz a configuração da minha máquina, está codando. Para você entender o contexto do produto, a visão, quem que você está trabalhando, você não trabalha sozinho, você depende dos outros, para você conseguir criar toda essa história em volta do que está sendo feito, é um grande soft skill, assim, do produteiro, né? Para você conseguir deixar de ser uma pessoa que recebe demandas, pedidos e projetos para alguém que fala assim, não faz sentido o que você está me pedindo, porque não alinha com o ponto A, B, C, não alinha. Então, se você não sabe o que você está fazendo, é muito mais fácil alguém te dobrar e falar para você o que fazer. Então, tem essa transformação também que vem com o tempo quando você vai navegando mais, assim, né? E você ganha essa confiança quando você entrega também. Então, tem todo o conceito, tem toda a visão que você
você tem que entender, mas tem também a parte mão na massa que você tem que falar, olha, eu tenho um conceito, mas eu também entrego. Então é esse equilíbrio entre conceito e entrega, né? Que é muito... Tá nessas entrelinhas do que o Magno estava falando, assim, de entregar algo útil, sabe? Você pode vir com uma apresentação de 15 slides de uma visão de 3 anos de um produto. Mas e aí? Vamos começar por onde, sabe? Esses 3 anos começa com um dia, uma semana, 2 semanas, por aí vai. E aí, gente, agora eu quero falar das dores e das delícias de ser o que é. No caso, aqui o produteiro nosso de cada dia. Eu queria saber de vocês, enquanto produteiros, quais foram os maiores desafios que vocês já enfrentaram? Pode ser numa situação de estar entrando num time, como o Magno faz bastante, pode estar na situação de estar vivendo enquanto PM, mas queria entender um pouco dos maiores desafios que vocês já viveram, porque eu tenho certeza de quem está ouvindo tem N desafios para lidar, e um abraço quentinho cai bem também, né? Bom, posso começar. Cara, eu acho que você falando, Flor, foi me lembrando, eu vou voltar numa história de quando eu conheci o Luiz, né? Porque, tipo, essa história, ela repete várias vezes. Mas, puxando aqui um pouco do saco, elogiando o Luiz, raramente você encontra pessoas como o Luiz nas organizações e nos times. Então, acho que o maior desafio nosso aqui, enquanto consultoria, eu acho, o Luiz também colocou, ou com consultores, ou como uma pessoa que está entrando num time novo, cara, como é que em uma semana ou em 2 dias você entende o perfil de cada um dentro do time, entende a estratégia que está sendo tocada, entende como esse time está executando, entende os gargalos que eles têm ou coisas boas que ele tem, e começa a influenciar já desde o dia 0, desde o segundo dia, a mudar um pouco essa rota. Algumas pessoas não aceitam isso muito bem, né? Então dá uma sensação de, putz, eu tô aqui e vem alguém de fora, tá querendo mexer no meu queijo. E em contrapartida, existem pessoas como o Luiz que abraça essa ideia, entende, coloca para fora, vamos colocar na mesa aqui quais são realmente as dores que a gente tem, os problemas que a gente tem, as ineficiências ou incapacidades que a gente tem, e cara, como é que a gente melhora, né? Qual é a ferramenta que existe, como que eu me comporto, como é que eu falo com o meu diretor, como é que eu influencio o time a entender esse contexto e tomar essa decisão. Então, acho que para mim, né, a cada X tempo, a gente está numa nova empresa, com um conjunto de times, com um segmento de mercado totalmente diferente. Então, a gente é desafiado o tempo todo a conseguir aprender e fazer uma leitura de cenário muito rápida, porque no dia 2, no dia 3, eu preciso já começar a influenciar a mudança de comportamento que vai fazer uma mudança em como essas pessoas tomam decisão para gerar um resultado mais rapidamente, né? E tem alguma coisa que te ajuda nisso? Pode ser tão simples quanto, quando eu chego, eu só sento e fico, tipo aquela ferramenta Um Dia na Vida, né? Eu só observo as pessoas, eu tô ali quietinho no canto, observando ou não. Eu gosto de conversar com todo mundo, no modelo mais entrevista. O que normalmente funciona para você? Geralmente a gente começa, acho que entendendo com as lideranças os porquês. Por que aquele time existe? Qual que é o desafio que ele está enfrentando? Qual que é o volume de coisas que está atrapalhando aquele time, o volume de entregas que ele está gerenciando. E aí eu acho que eu posso voltar nas 3 habilidades que eu tinha acabado de falar. Então, primeiro, entendendo o porquê. Cara, geralmente esse time está com muita massa para gerenciar e é difícil, né? Quando o pessoal começa a paralisar muita coisa com a ideia de entregar tudo ao mesmo tempo, então a gente começa a simplificar e falar, cara, entendemos o problema, esse é o contexto, isso tem um acordo com a liderança de que a gente vai reduzir o IP, e aí reduzir o IP é fazer menos para conseguir fazer melhor, e através desse entendimento desse contexto, desses combinados com a liderança dos times, com o próprio time, né, trazendo o contexto, trazendo o porquê da gente estar ali, a gente começa uma jornada de, beleza, desses itens aqui, dos 4 itens que estão no nosso backlog, qual é o item mais importante que a gente precisa fazer agora? Então a gente vai focar nisso, deixa os 3 no backlog. E aí, em cima desse item, a gente pode ir entendendo, cara, esse item ainda é muito grande, como é que a gente fatia para conseguir entregar algo útil nesta semana ou na semana seguinte para a gente começar a ter esse ciclo contínuo de entrega e aprendizado, entrega e aprendizado. Muito bom. E você, Luiz? Seus maiores desafios aí enquanto PM, alemão,
PM brasileiro? Conta pra gente o que você já cruzou aí o caminho. Tem eu tive um gerente na Delivery Hero. A Delivery Hero, pra quem não conhece, é mais ou menos como se fosse o iFood aqui na Europa e na Ásia, né? E tá em 20 países e eu tive um gerente que ele falava assim: Luiz, fazer produto é fácil, difícil são as pessoas, sabe? Concordo. E assim, a gente faz produto, eu acho assim, é um bom ponto, mas ao mesmo tempo tem muita coisa por trás dessa mensagem também, né? Porque a gente faz, tudo que a gente faz de tecnologia é para uma pessoa, é para um usuário final, sabe? É para uma audiência. Quem tá fazendo esse produto também é um humano que às vezes teve uma reunião ruim, entrou numa chamada com você e solta os cachorros em você sem saber. Então, assim, do nível mais alto ao mais baixo, é todo mundo humano. Tem um exemplo da Brené Brown, que escreveu o Dare to Lead, que ela fala assim: eu tive que fazer uma palestra uma vez em frente a generais do exército e eu tava super tensa. Ela pensou, a dica dela foi para apresentar um TED Talk, imagina que todo mundo ali na sala pelado, então todo mundo é igual, assim, sabe? Então ela perdeu mesmo, tem suas patentes, tem seu terno com gravata, tem a sua carreira aqui e ali, mas no final do dia tá todo mundo igual. Então assim, acho que tem um pouco dessa... Quando eu e o Magno a gente começou a trabalhar junto, eu tive um pouco dessa inocência de entrar na sala e começar a falar o que eu pensava e às vezes eu tava falando com um cara que tava há 15 anos liderando um projeto de marketing no UOL e ele olhava pra mim e falava: quem é esse cara, assim, sabe? Mas, obviamente, teve uma segurança que foi passada, porque tinha o Magno na sala, tinha um outro gerente, então tem um pré-alinhamento e a gente conseguiu ir mudando as coisas aos poucos. Construção de relacionamento leva tempo pra ser um bom PM, assim, né? Eu tenho uma ansiedade muito grande de tentar entregar resultado quanto antes, mas acho que uma ferramenta que me ajuda para tentar entender as pessoas é tratar tudo como um grande rascunho muitas vezes, sabe? Tipo, tem que fazer um projeto tal, pipocou de ontem para hoje, eu nunca ouvi falar, vou escrever ali um documento, falar: é isso daqui, Magno? É isso aqui, Flor? E aí começar a coletar o feedback de quem tem informação, e se essa pessoa tiver informação e discordar, eu falar: mas por que assim? Por que essa... Isso é curioso, sabe? Acho que perguntar o porquê não é desafiar ou questionar a hierarquia, é enriquecer o seu vocabulário de um projeto, alguma coisa assim. E de framework, assim, tem muitos, assim, de mais técnicos, né? Mas tem uma ideia que tá sempre na minha cabeça quando eu vou pegar uma task para fazer, para ver se realmente faz sentido. Eu penso sempre que a gente, como produto, a gente tem quase um quadrante, assim, no eixo X e Y, onde Y a gente tem pensar visão, pensar macro, e quando você vai para baixo é pensar em micro tarefinhas. E aí no eixo X você tem uma informação baseada no futuro ou uma informação baseada no passado, sabe? Porque você tá pensando no futuro do seu produto e aí você tem que ser visionário, pensar em como o mercado vai ser, daqui a alguns anos você não tem número nenhum. Mas você vai tomar uma decisão baseada no passado, você precisa de dados. Então você precisa ter essa mudança, eu costumo falar, essa plasticidade cerebral, assim, para entender que tarefa que você tá fazendo. Você tá analisando dados para convencer alguém de que o resultado foi bom, alguma coisa assim. Tá falando do passado do seu produto e tem que ser um pouco mais concreto ali naquele númerozinho. Quando você vai falar do seu produto lá pra frente, talvez numa reunião com diretores, você não precisa falar, foi 0,33% melhor. Esses caras usam milhares, entendeu? E principalmente como a Delivery Hero está falando de 1 milhão de pedidos por dia em alguns países, se você cresceu 0,11% numa feature específica, não vai fazer sentido, sabe? Então, assim, de novo, tentar entender sua audiência. E acho que navegar dessa maneira, pensando passado, futuro, macro, micro, é um pouco desgastante no dia a dia, porque são muitas responsabilidades, mas tem outro framework também a Matrix de Eisenhower, que é o que é importante, o que é urgente, o que você precisa de você, o que você pode delegar. Se nenhum desses você joga fora. Então sempre fazer esse exercício diário, porque o que você tem na mão hoje vai mudar amanhã, vai mudar em uma semana. E o que incomoda muitas pessoas muitas vezes é essa mudança constante, né? E acho que é o que me diverte é essa mudança constante, porque muitas organizações estruturais, sei o que, pô, faz 3 meses que mudaram o time A, o nome era os engenheiros, agora o nome é os programadores. Assim, a gente não tá buscando isso com o nosso produto, sabe? De tá sempre iterando, adaptando à necessidade. Se a empresa continua na mesma hierarquia, na mesma estrutura por 1 ano, é uma dica de que talvez ela esteja ficando um pouco engessada, sabe? Aí vai do perfil de cada um. Se gosta dessa estabilidade, acho que vai para uma empresa com 100 mil funcionários, as mudanças vão demorar um pouquinho, mas ao mesmo tempo dá para fazer mudança em empresas grandes também, se você faz essa fatia, assim,
né? Como a gente estava comentando. O conforto da incerteza, ele é um pouco mais complexo de conseguir, né? Mas aí a gente começa a entrar no papo de organizações ambidestras e etc e tal, como se comporta, mas isso pode virar outro episódio, né? Eu super acho que pode virar outro episódio. Mas eu queria saber agora, a gente tá se encaminhando pro fim do episódio, eu ia perguntar, ainda vou, tá, gente? Quais as dicas que vocês dariam pra quem quer entrar nesse mercado, ou pra quem tá e já entrou, mas tá com dificuldade de se desenvolver, mas eu queria fazer outra pergunta antes. Eu queria saber o que vocês diriam para as organizações, o que elas poderiam fazer para poder receber essas pessoas, né? Essas visões, esses times que querem melhorar continuamente, gerar valor num menor espaço de tempo, mas eu entendo, a gente falou muito sobre cultura, é preciso que o sistema comporte isso, né? Então, queria ouvir um pouco de vocês, o que vocês entendem que as organizações precisariam passar a fazer, ou mudar, ou deixar de fazer para chegar nesse lugar. Animal, Flor, a gente, acho que tentando pegar aqui alguns exemplos do que a gente faz na prática nas organizações, talvez tenha um frame ali de deixar muito claro o propósito que aquela estrutura, e a estrutura a gente pode entender como um time, por que aquele time existe, né? Então isso vale para a unidade time, mas também vale para a unidade produteiro que vai liderar as iniciativas ali. Então, por que aquele time existe? Por que aquela unidade existe? Quais são as métricas, né, que eu vou acompanhar se realmente esse time está performando em direção ao propósito que ele foi desenhado? E quais são as ambições, né? Então, esse é um time que nasceu para ter um faturamento de 100 milhões no ano ou para faturar 1 bilhão. Então, o nível de exigência, o nível de produto que eles vão trabalhar e responsabilidades são totalmente diferentes. E criar uma cadência de acompanhamento, porque se você definir isso em janeiro, por exemplo, e vai acompanhar só em dezembro, isso gera falta de feedback, tanto para a unidade, né, do time, para o cliente, e como esse time, essa pessoa está se vendo nesse contexto. Então, quando você reduz esse prazo, esse tempo de avaliação, de desempenho e resultado para ver se está no caminho correto ou não, você acaba gerando, de novo, menos massa para gerenciar, você consegue ter um momento ali de contextualização, feedback para esse produteiro, por exemplo, em janeiro, fevereiro, março, abril, e dando oportunidade para que essa pessoa também vai desenvolvendo as skills técnicas ou soft skills que ela precisa desenvolver para buscar aquele propósito através daquelas métricas e ambição, e ter um ambiente que dê segurança, que dê capacidade de aprendizado, né? Porque não adianta você colocar uma pessoa numa posição super desafiadora, sem as capacidades e competências necessárias, e você não dá suporte, você não dá tempo, inclusive, para essas pessoas se desenvolverem. E da mesma forma, eu falei um pouco sobre como a empresa, né, como a organização pode se preparar. Da mesma forma, quem está começando nessa carreira e não tem esses itens sendo olhados para a organização, cara, não espera. Entregar. Chama o teu gerente ou chama a tua liderança, propõe alguns momentos ali de checkpoint para ver se está no caminho. Não fique com medo de manifestar esse desejo de crescimento, né? Porque dependendo da sua liderança, eu acho que na maioria delas, ela vai enxergar isso como um aspecto positivo. Que é alguém que está querendo feedback para não... se estiver caminhando para um lado que não é o ideal, eu não fique muito tempo, né? Não chegue no limite de não ter mais o que fazer. Então, a cada mês, a cada semana, e depende muito do time que vocês têm, cara, conversa ou com a tua liderança ou com o próprio time. Então, para tirar também um pouco desse aspecto de, putz, quem me dá feedback é só a liderança. Muitas vezes a liderança está longe do dia a dia. Então, conversa com o seu time, tem um momento ali com o time de, cara, estou priorizando bem o backlog, estou trazendo o contexto, problematização aqui de forma coerente, como é que eu posso melhorar? Como produteiro, as pessoas que mais me ajudaram a ser um bom produteiro foram
engenheiros de software mais maduros. Porque toda vez que eu chegava com uma reunião de planejamento, os caras me provocavam o tempo todo. Por que isso é importante? Por que isso é mais importante do que o outro item? Por que a gente tem que parar isso aqui que a gente estava fazendo para fazer outra coisa? Então, isso foi me moldando e foi me preparando para chegar nesses momentos de decisão e de influência, de tomada de decisão junto com o time, mas bem preparado. Então, boa parte das dúvidas que eles tinham me ajudaram a questionar, né, os stakeholders para chegar um pouco mais preparado. Então, talvez você, como pessoa que está começando nessa carreira de produto e talvez tenha um viés de que só a gerência de produto pode te ajudar, cara, dá uma olhada pro lado, o design da sua mesa, do seu time, o desenvolvedor pode te ajudar pra caramba. Então, aproveite esse momento, esse tempo. A gente falou um pouco sobre o desafio de linguagem. Se abra, se mostre vulnerável para o seu time, que eles têm uma capacidade gigante, conhecimento gigante para te ajudar a prosperar nessa carreira, né? Muito bom, gostei. Luiz, você quer deixar uma dica para quem está entrando aí nessa jornada, ou para quem está na jornada e tá meio, meu Deus, estou no caminho certo? O que você conta para nós? Eu fiquei pensando nisso, né, enquanto o Magno respondia, pensando, as empresas têm, né, a expectativa de que alguém que trabalhe com produto já chegue com bagagem, e perde-se muitas oportunidades profissionais de marketing, de engenharia, de customer support. Tem PMs que são muito bons porque eles passaram anos escutando o que os clientes, então mudanças internas funcionam muito bem nesse sentido, só que se espera que gerencie um backlog, que escreva um PRD, e isso assim, profissional que tem o conhecimento que vai gerar o valor ali mesmo, tira isso de letra no final das contas, sabe? A gente tá falando de documentação e processo, é muito mais fácil de ensinar do que qual o valor da sua empresa, assim, sabe? Qual o valor pro seu usuário final. Isso acho que é uma coisa para as empresas, dar oportunidade de quem não tá ainda na área, mas que já tem demonstrado a entrega de valor, né, dentro da sua carreira. Tem muito dos papos, assim, de mentoria, de aulas que a gente vê, que quem tem experiência, o maior desafio é consigo mesmo, assim, essa síndrome de impostor, sabe? De estar entregando nunca é suficiente. Acho que é uma mensagem muito pessoal minha, assim, que o mercado transforma a gente em nunca ser suficiente, sabe? Sempre vai ter mais trabalho, a gente vai ter projetos para daqui 10 anos, a gente tá tentando fazer crescer de 1 bilhão para 10 bilhões, e você vai ser sempre pedir não. Então, assim, o dizer não também, o foco nas atividades vem muito para ajudar o profissional também. Falar, eu vou pegar uma tarefa e fazer bem feito. Essa satisfação vai ser momentânea, mas eu vou entregar de consciência limpa e eu sei o que eu tô fazendo. Bora pra próxima. Vai ter descoberta, vai ter mudanças, mas é tirar esse peso individual, assim, não é pessoal, sabe? É como o mercado funciona. Você tá ali cumprindo o seu papel de profissional e bola pra frente. E pra quem tá entrando, acho que é o que é muita mensagem do livro, acho que foca muito assim. Vai experimentando. Você não tem experiência de produto, artigo tem, livro tem, como a gente sabe bem, né? Mas toma isso como um exemplo, e tudo que a gente escreve, a gente termina o livro falando, escuta, digere e vê se serve pra você. E vai se adaptar, porque eu e o Magno, a gente tem experiência em 20, 30, o Magno mais experiência, né, com a consultoria, mas não é 1% do que tem no mercado, então você tem que saber se adaptar, ver o que você quer também, porque tem gente que se adapta em pequenas startups, tem gente que se adapta a grandes empresas, você vai experimentando com o tempo e vai refinando isso, né, então acho que no final das contas é ter essa mente aberta para adaptação, sabe? Não é uma frase que eu ouvi recentemente, não é melhor, não é pior, não é para frente, não é para cima, é em constante movimento as coisas estão, sabe? Então seu backlog não é fixo, sua carreira não é fixa, nada, então a gente tá sempre em constante movimentação. O dia que você para, a gente sabe o que acontece, né? Então temos um problema. É buscar um jeito de tocar as coisas para alguma direção. Tá certo ou errado, a gente só vai descobrir na tentativa. Então, tirar um pouco o peso, assim, de não ser suficiente, não tem bala de prata. Tem que ir tentando e descobrindo o caminho aí. Muito bem, muito obrigada, gente. Quero agradecer a participação de vocês. Eu mesma aprendi um monte, porque eu tinha umas dúvidas e a cada lugar eu li uma coisa, eu entendi uma coisa, mas Pra mim foi ótimo, espero que pra quem esteja ouvindo também. Vou deixar o link do livro na descrição do episódio, o LinkedIn do Magno, o LinkedIn do Luiz, então se vocês precisarem, mandem mensagem, adicionem, comprem o livro, ouçam o episódio, compartilhem, comentem, tudo aquilo que vocês puderem fazer, façam. Mas, meninos, queria agradecer mais uma vez e vou deixar aqui em aberto pra vocês fazerem os agradecimentos de vocês e a gente encerrar o nosso episódio.
Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Luiz, pelo seu tempo aí na Alemanha, com um fuso diferente para estar batendo esse papo aqui com a gente. Flor, muito obrigado pelo convite. Eu queria só ressaltar que, além das nossas experiências, né, da minha e do Luiz, que a gente escreveu o livro, tem um capítulo exclusivo de entrevistas. Então, a gente fez questão de pegar pessoas à nossa volta, desde PMs a diretores de produto, gerentes de produto, e fazer uma entrevista. Cara, quais são as sugestões, dado a carreira que vocês têm, que vocês poderiam trazer para impulsionar a carreira de pessoas que estão entrando que já estão e tem algum tipo de desenvolvimento ainda a ser feito ou evolução na sua carreira, né? Então, para quem está nos ouvindo, espero que esse episódio tenha feito sentido para vocês, tenha tido algum insight, né, ou algum aprendizado, e se considerar, o livro está aí, compre, leia, manda feedback para a gente, de repente a gente pode começar, né, Luiz, a criar um backlog aqui de evoluções, ou melhorar esse livro, ou criar um outro livro. Então, estamos super abertos e muito obrigado. Muito bom. E da minha parte, acho que eu ia agradecer de novo, acho que como um todo, né, o pessoal que estava no dia a dia ali, quando eu comecei minha carreira da K21, o Magnus, o CFC, o Lula, foi a galera que ficou de perto, assim, comigo. Acho que foi uma oportunidade, sabe, o lugar certo, na hora certa para mim, que fez minha carreira deslanchar. O Magno, principalmente, porque o livro a gente escreveu durante a pandemia, então a gente manteve um contato, assim, de troca de ideia de produto fora do ambiente de trabalho, e daí que surgiu a ideia do livro, e aí a gente publicou através da Casa do Código, então foi tipo outra oportunidade que eles abriram as portas pra gente, então foi super legal. As pessoas entram em contato, que a gente pede feedback no livro também, elas falam, gostei disso, nossa, entendi isso, então o aprendizado continua assim pra gente, é uma maneira de continuar crescendo. Acho que é isso, assim, acho que todo mundo, eu sempre acho que tem uma grande camada de sorte em tudo que vai acontecendo, assim, né, nas coincidências da vida. Eu sou sempre muito grato a essa oportunidade de poder falar livremente sobre o produto, o que eu penso, assim, divulgar. E gosto de ser questionado também, porque eu questiono as pessoas, então tô curioso o que vai dar aqui de comentários e pronto para conectar com o pessoal. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.